Integrante da comitiva presidencial à China, o líder do MST, João Pedro Stedley, disse que invasões de terra vão acontecer não somente durante o chamado Abril Vermelho. Em nome da reforma agrária, segundo declarações do próprio Stedley, as terras serão ocupadas nos meses seguintes também. Stedley aparece até na imagem oficial da viagem, que está aí na tela. Avinato. Bom, todo mundo perguntando onde eu estava. Eu fiz uma cirurgia no final de semana e da hérnia e vazou e eu fui trocar o curativo, gente, calma. Eu só fui trocar o curativo. E tá tudo bem agora, né? Tá melhor, tá tudo bem, tá tudo Perfeito. bem, que vazou um pouquinho o curativo, eu só fui fazer a troca do curativo. Tô cheio de cinta aqui da minha cirurgia de hérnia. Mas, o Stedley, veja bem, isso se linka com uma outra notícia que nós vamos tratar hoje. E eu só vou trazer aqui a cabeça desta notícia, que é a chamada que o Bolsonaro teve no Supremo, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para responder, no STF, para responder sobre ele ser a mente por trás, né, o Zeitgeist, aquele que acendeu a chama dos atos do 8 de janeiro. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República está tentando colar no presidente Jair Bolsonaro a pecha de que ele cometeu o crime por ter criado o espírito criminoso do 8 de janeiro. E eu só vou dizer isso desta notícia. Lembra que toda vez que o MST cometeu um crime, a gente fez um comentário aqui e eu trouxe para vocês o buquê de crimes que o MST comete? São mais crimes do que os crimes cometidos no 8 de janeiro. Só que as pessoas do 8 de janeiro foram presas. Continuaram presas de forma ilegal, sem a audiência de custódia. E para eles, o rigor da lei é tão excessivo que as garantias processuais foram afastadas. O MST, enquanto isso, comete os mesmos crimes, acrescido de outros crimes, e nada lhes acontece. Portanto, a questão é, se a PGR criou esta figura de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o criador desse espírito para cometer os crimes do 8 de janeiro, se isso aqui é uma democracia, a PGR também deve pedir explicações ao atual presidente, porque ele é o Zeitgeist, o espírito, a chama, o ar que movimenta os sem terra a cometerem todos esses crimes. Se isso não acontecer, isso não é uma democracia. E mais ainda, o próprio Stedley, que faz incitação ao crime, que é um crime por si só, está na comitiva da China. Ora, se nós queremos ostentar o título de democracia, nós devemos agir como uma democracia, porque democracia não é um título, democracia é um método. E se Stedley, que é um criminoso, está com Lula, sem dúvida nenhuma, é partícipe desse abril vermelho que vai virar maio vermelho. Nós não podemos admitir que o crime se perpetre no Brasil, ainda mais viajando no mesmo avião que o nosso presidente. Dantas. Olha, o Stedley, nossa repórter Janaína Camelo, até acabou de publicar no site que ele não figura na comitiva oficial, embora esteja lá na foto oficial. Ou seja, é um passageiro fantasma. Eu quero chamar a atenção para a simbologia de você ter um líder criminoso, de um movimento criminoso, aliás, cuja prisão foi solicitada pela Frente Parlamentar do Agronegócio ontem, cuja investigação também foi solicitada pela CNA, ao Supremo, está lá na mesa do Nunes Marques, o pedido de investigação, pedido para proibição das invasões e pedido de prisão para quem estiver planejando ou incitando. Está aí, o Estado está incitando. A polícia vai esperá-lo quando ele chegar e desembarcar no aeroporto? É inacreditável o que está acontecendo. E está acontecendo porque ele está tendo guarita. Ele está tendo a proteção, está tendo guarida do presidente da República, está tendo a proteção do presidente da República. Quando ele sai numa foto oficial e ainda debocha, dando uma declaração para a imprensa lá, dizendo que vai ter mais, vão ter mais invasões. Não é só essa aí não. A gente vai invadir agora 4 anos seguidos, se preparem. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo também o seguinte: eu não estou preocupado com o STF, eu não estou preocupado com o Congresso, eu não estou preocupado com o agro. Eu estou blindado. Então, o presidente da República precisa ser questionado juridicamente e politicamente.
Porque ele está dando proteção a um criminoso. Confesso. E que deboche. Aliás, essa postura de deboche, ela está presente neste governo inteiro. Eles estão vivendo de uma maneira, estão exercendo a autoridade de uma maneira como se eles estivessem absolutamente garantidos, como se eles estivessem acima da lei. E isso me deixa muito preocupado. Diga, Zé. Olha, eu, se fosse o Stedley, colocaria as barbas falhas e ralas de molho, porque a situação está se invertendo e há uma grande reação no mundo político e empresarial. Essas declarações desvalorizam terras, me disseram aqui, porque as pessoas ficam até com medo de investir. Veja as implicações, além, evidentemente, das implicações legais, que isso é crime, né, como a gente tem insistido. Mas tem as implicações também econômicas. O agronegócio no Brasil hoje é a grande indústria brasileira. Eu sei que a indústria automobilística ainda resiste ali e tal. Não é mais o grande lance do Brasil e do mundo. Não é mais. É só comparar o PIB, comparar as exportações, a produção. A gente vê que o agronegócio é o poder no Brasil. E há muito tempo. E as pessoas não descobriram isso. Quando eu digo pessoas, os governantes, esses governantes. Na terça-feira, haverá uma reunião muito forte no Congresso Nacional para reagir contra esse tipo de coisa. A CPI do MST já tem as assinaturas necessárias e está na mesa do presidente da Câmara para instalação. E aí vão lá deputados, líderes da área rural, né, de vários setores do agronegócio, pedir ao presidente da Câmara para instalar a CPI. E pasmem, senhores, mesmo o requerimento com as assinaturas necessárias, há uma pressão contrária, no sentido de que vamos fazer um acordo e não instalar a CPI. Não tem acordo, não tem nada, tem que instalar a CPI. Já existem as assinaturas necessárias, 171 assinaturas. Pronto, tem que instalar a CPI. Assim reza o regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas o diferencial agora é exatamente esse apoio geral, né? Os deputados tinham medo antes de falar, olha, vamos prender o pessoal que invade criminosamente propriedade privada. Agora não, eles entendem que há na sociedade um apoio a esse tipo de coisa. Tiraram aquele manto do romantismo desse bando de sem o que fazer que andam por aí com bandeirinhas vermelhas e ninguém sabe exatamente quem é que dá dinheiro para eles comerem, né? Ninguém sabe, mas eles sobrevivem. Há investimentos ali. Mota. Eu vou sugerir aqui um experimento mental. Eu vou pedir que os nossos espectadores usem a sua imaginação e imaginem esse indivíduo fazendo um discurso na China, chamando os sem terra chineses para invadir propriedades dos outros. Alguém tem alguma dúvida sobre qual seria a resposta do Estado chinês? O direito de propriedade é um dos fundamentos da prosperidade. Muita gente, inclusive, diz que a Revolução Industrial começou na Inglaterra justamente porque ali havia um ambiente de Estado de Direito, justamente pelo respeito à liberdade e à propriedade privada. Mas quem tem tempo para estudar sobre isso quando há tanta terra a ser invadida, né? Tanta terra sem função social? O Estado brasileiro tem feito vista grossa à prática de crimes anunciados previamente em praça pública, ao mesmo tempo em que processa e prende as tias do Zap. É isso que a gente tem para hoje. É completar, Dantas, vai lá. Porque é o seguinte, eu estava aqui refletindo sobre a presença do Stedley lá na China. Eu comentei sobre a presença dele na foto. Agora eu estou preocupado com a presença dele lá, porque se ele não está na comitiva oficialmente, mas está lá na China, e a gente está negociando neste momento, acabou de, né, um dos acordos, é um acordo que promove mais segurança justamente para as vendas das vendas da pecuária, né, das vendas agrícolas para a China, do nosso agronegócio. A China é o principal consumidor do que se produz aqui, do que o nosso agro produz. E o ministro que esteve há 2 semanas lá na China negociou uma série de ajustes técnicos para melhorar, para adensar esse comércio. Só que esse sujeito é o sujeito que lidera movimentos que tendem a prejudicar esse negócio.
Então, assim, o STED ele vai virar o quê? Vai receber treinamento, igual as ligas campesinas aqui na década de 60. Ele vai prestar serviço a empresários, vai passar a fazer invasões seletivas para prejudicar o concorrente, né? Isso aí precisa ser apurado. O Congresso tem uma outra missão, além da prisão, etc. e tal, da investigação. Precisa saber o que esse sujeito, com quem ele se encontrou na China. Porque hoje, lá na China, inclusive assinaram um acordo para treinamento policial. A PF quer abrir agora uma adidância lá, mais uma mata, né? Uma adidância na China, mas enfim. Sim. Mas Vai lá, 10 segundinhos, Dantas. Não, só esse questionamento. É isso? Só uma pergunta.